E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar de uma questão da FUVEST que fala sobre o forno de pizza. Eu acho que o cara que molou a questão ficou com fome. Vamos ver? Vamos lá. Vamos falando então da FUVEST. Olha só que questão maravilhosa que caiu. Caiu sobre o forno de uma pizza. Nossa, que delícia. Imagina você, domingão, que tá fazendo a prova da FUVEST e o cara fica falando de forno de pizza. Pelo amor de Deus, que fome. Vamos lá. A temperatura ideal para o uso de um forno a lenha para preparo de pizza pode ser inferida pela observação da coloração das paredes internas do forno. Que cor a gente vai ter? Vamos lá. Abaixo a temperatura ideal, um material particulado preto proveniente da queima da lenha pode ser visto recobrindo as paredes internas. Enquanto que a temperatura ideal é atingida, esse material particular não é mais observado. A superfície mais clara do interior do forno pode ser vista como apresentado nas fotos. Então, olha só, os caras têm a mesma foto do forno em ângulos um pouco diferentes e tal. E se a gente reparar bem, deixa eu pegar aqui para a gente ver onde que está essa parte aqui, ó. Aqui a gente vai perceber que essa região aqui está mais clara. Beleza, essa região aqui, ó, está mais escura. Por que está mais escura? Porque tem material particulado. E o que é esse material particulado? Bora lá entender. Então, se eu tenho matéria orgânica, o que é matéria orgânica? Sei lá, posso pensar aqui que seria a lenha, por exemplo. Vou chamar isso aqui de lenha, matéria orgânica. Beleza. Quando essa lenha que tem carbono, tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem oxigênio, blá 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 blá, quando ele reage com oxigênio, a gente faz uma reação chamada combustão. E aí, uma vez que faz a reação de combustão, é natural dos compostos orgânicos que o carbono se forma, então, o CO2. Mais outros compostos, né? Que vai ser a água, vai ser os compostos nitrogenados, NOx. Aqui o oxigênio ajuda a formação dos NOx, entre outras coisas. Bom, enfim. Aí, isso, quando forma CO2, a gente chama essa combustão de completa. Beleza, então esse cara aqui formado é um gás, show, é um gás, que é o gás carbônico. Quando a gente faz a mesma combustão, vou colocar aqui, não vou escrever o resto, mas a quantidade de oxigênio é um pouco menor, é possível a gente produzir esse cara, que é chamado monóxido de carbono. Ô professor, o que é o monóxido de carbono? É quando a gente faz uma combustão incompleta. Inclusive, esse cara aqui, que é o monóxido de carbono, ele é letal. Sério, professor? Esse cara aqui é letal? Sim, é letal. A gente tem aí, a gente vê na internet algumas coisas, atrocidades que acontece, poxa, que o cara faz um uso errado de um processo de queima de material e acaba produzindo monóxido de carbono. Mas existe uma outra possibilidade, vou escrever agora aqui, porque senão o pessoal vai se confundir. Então, eu estou representando HCNO, HNO, para falar composto orgânico, tá? Que é bem complexo. Quando o teor é menor ainda de oxigênio, a gente tem a formação somente de carbono. Esse carbono sozinho é chamado material particulado, também combustão incompleta, e aí nesse caso a gente chama de fuligem. Isso acontece quando a gente queima, o gás da nossa casa está acabando, a panela começa a ficar preta no fundo. Ah, sim, aquele material particulado. Sim, se você tiver acontecido isso na sua casa, ou se você quiser fazer um teste simples, acenda uma vela, coloca um recipiente acima da vela, ele vai queimar aquele material particulado que forma, se você passar o dedo, você vai ver que o seu dedo fica todo pretinho. Beleza, então é exatamente isso que aconteceu. Então aqui, quando a temperatura está abaixo do ideal, quer dizer que está formando fuligem, formando fumaça, formando esse material particulado. Quando a temperatura está maior, né, ou seja, a temperatura ficou ideal para fazer a pizza, esse material particulado não se forma. Tá ok, então a gente já sabe o que se trata. Vamos lá. A coloração da superfície interior do forno permite inferir a temperatura ideal, pois a fuligem advinda do processo de combustão incompleta, sim, a fuligem, esse material que é o carbono, ele vem da combustão incompleta da lenha e deposita nas paredes, sim, isso aqui é verdadeiro, ok? E com o aumento da temperatura reage com o oxigênio do ar, sim, o carbono vai reagir com o oxigênio e vai formar o CO2 de novo e produz gás carbônico, ok, verdadeiro, permitindo ver a cor mais clara na parede do forno, sim. Resposta A é essa, acabou. Exatamente isso, o carbono gerado inicialmente vai ser queimado e aí você não tem mais material particulado. Show! Então eu já sei que é a resposta A, mas vamos ler as demais, né? A coloração preta é originada pela fuligem da combustão completa. Olha o termo errado aqui, completa, não é completa, é a combustão incompleta, então isso aqui está fora. A coloração preta é observada
por conta da baixa quantidade de luz gerada pela chama? Não, você pode olhar a foto, as duas têm chamas, chega um momento que a gente consegue ver, não é isso não. Então é falso. O material particulado se funde, não funde. Inclusive a temperatura para ocorrer a fusão desse carbono, né, na presença de oxigênio, não vai acontecer isso, mas sem oxigênio para fazer a fusão é mais de 3.000 graus Celsius. Então não é isso, não se funde escorrendo para a parte do forno, não, isso não acontece. A alta quantidade de gás carbônico produzido em baixas temperaturas forma uma névoa que não permite a passagem de luz, o que torna o interior escuro. Não, aí no caso seria fumaça, não é isso que está acontecendo nas fotos. Bom, você está brincando que a FUVEST manter uma questão fácil dessa. É quem estudou combustão. Geralmente a gente estuda combustão ali quando a gente começa a ver processos, reações orgânicas, reações químicas e tal. Mas se você entendeu exatamente isso, a gente tem 3 tipos de combustão, né? Combustão, ou melhor, 2 tipos, combustão completa e incompleta, que geram 3 equações. A reação completa que forma CO2, geralmente o material orgânico forma CO2 mais água. A gente tem carbono com um teor menor de oxigênio, vai formar monóxido de carbono. Um teor menor ainda de oxigênio forma somente a fuligem, né? Então, material particulado. O monóxido de carbono é letal, a fuligem faz mal, que o material particulado faz mal para a gente. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Bom, se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, tá? Importante aí para o canal. E não deixe de compartilhar essas informações com seus colegas. Obrigado, até mais!